Vamos abrir a Bíblia rapidamente no livro de Salmos. Você sabe que o livro de Salmos não tem capítulo. O livro de Salmos, a gente não fala capítulo 105, é Salmos 105, porque cada salmo não é um capítulo, já é um livro inteiro. Salmos 105, nós vamos ler a partir do verso 37. Amém? E o povo, quando saiu lá do Egito, olha como eles saíram, gente, versículo 37. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Na minha tradução, ela diz assim: então Deus tirou os israelitas daquele país. A minha tradução é a tradução nos dias de hoje, a linguagem nos dias de hoje, só para facilitar o seu entendimento. Então Deus tirou os israelitas daquele país. Que país? O Egito. E eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. É a mesma coisa que está aqui, só que na linguagem mais atual para a gente entender. Pode sentar, por favor. Como o povo de Israel foi tirado lá do Egito? Com ouro e prata, com riquezas. Isso chama atenção, porque eles não estavam lá empreendendo no Egito. Eles estavam lá escravizados. Uma escravidão que durou aproximadamente 400 anos. 4 séculos de escravidão. Era para eles saírem de lá com ouro e prata, gente? Escravo tem salário? Escravo tem salário, gente? Não. Escravo tem direito a comer e olhe lá. Não é comer o que quer, é comer o que tem. Está amarrado à escravidão. Mas escravo não tem salário. No entanto, eles saem de lá com ouro e prata. Ou seja, Deus entregou a eles uma prosperidade. Deus fez com que eles saíssem de lá, não na pobreza, mas na riqueza. Deus entregou uma grande prosperidade a eles na saída do Egito. Entenda uma coisa: antes de você receber uma grande prosperidade, vem o propósito. Deus não vai sair liberando prosperidade se não houver antes um propósito. Havia um propósito para que o Senhor entregasse aquele ouro e aquela prata para o seu povo. Muitas pessoas, elas querem receber a prosperidade, mas antes elas não buscam o propósito. Se eu e você fôssemos morrer hoje, alguém quer morrer aqui hoje? Diga amém. Pegadinha. Não é do malandro, não. Ninguém quer morrer hoje, né? Amém. Mas se você fosse morrer hoje, eu pergunto: você precisaria de prosperidade? Não. Para quê? Morto paga boleto? Defunto paga conta de luz? Lá no cemitério precisa pagar imposto? Não, não precisa. Se nós fôssemos partir de hoje para a glória, a gente não precisaria de prosperidade. Mas como a nossa vida aqui na terra tem um prazo, e a gente não sabe quantos anos estaremos por aqui ainda, o tempo que nós viveremos aqui na terra, a prosperidade é necessária. E há muitos
pastores, há muitos religiosos que criticam a prosperidade, falam mal da prosperidade, uma cambada de hipócrita. Por que eu digo que é hipócrita? Porque fala mal, mas deseja a prosperidade. Prega contra a prosperidade, mas vive na prosperidade. É muito fácil eu estar lá em casa, na minha casa boa, na minha cama confortável, vindo para a igreja num carro bom, e chegar aqui e você está numa situação muito diferente da minha, passando necessidade, e eu não te ensinar aquilo que eu aprendi, o conhecimento que eu adquiri e que me abençoou, eu não compartilhar com você esse conhecimento. Seria muito injusto da minha parte não te ensinar o caminho que eu trilhei aqui na terra para poder estar vivendo um tempo de prosperidade. Seria muita falta de sensibilidade da minha parte, falta de compaixão. Porque a maior ajuda que eu posso lhe dar não é a ajuda de lhe entregar, por exemplo, uma cesta básica, pedir uma doação ou fazer um pix. Embora façamos isso, a nossa igreja tem um trabalho social que você não tem noção. A gente não faz propaganda, a gente não fica anunciando o que a gente faz todos os meses pelas pessoas, pelas instituições que a gente ajuda, por nada disso. Porque a nossa paga não é aplausos do povo. Não, não é isso. Mas a gente faz isso. Mas isso não resolve. Isso minimiza o sofrimento das pessoas por um dia, 2 dias, às vezes uma semana. Mas não resolve. O que resolve a vida de uma pessoa é ela adquirir o conhecimento que ela vai precisar ter para ela viver uma prosperidade que vai vir diretamente do relacionamento dela com Deus, sem depender de ninguém, sem depender de ajuda da igreja e nem de ajuda do governo. Deus quer te prosperar de forma que você não precise do Bolsa Família, do Auxílio Brasil e nem de cesta básica da igreja. Muito pelo contrário, Deus quer te prosperar de forma que você possa sempre estar fazendo por alguém o que um dia foi feito por você. Diga amém. E como isso funciona? Como essa prosperidade chega? Nós não vamos morrer hoje, gente. A gente vai viver aqui na terra e em nome de Jesus, se o Senhor não voltar, nós vamos viver ainda muitos anos. Eu posso ouvir um amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você vai viver muito tempo ainda. Olha nos olhos dela e diga assim, tira o cavalinho da chuva. Você não vai morrer agora. E diga mais assim, diga assim, você vai precisar de muita prosperidade. Você vai precisar de muita bênção para proporcionar à sua família uma vida digna, para proporcionar à sua família uma qualidade de vida, para poder ajudar as pessoas, para você poder ser um canal de bênção. Você não pode ser um canal de bênção se você é que estiver precisando. Você só pode ser um canal de bênção se você tiver fartura, abundância suficiente para compartilhar. Por isso que olha só como eles saíram de lá, gente. Tirou-os para fora do Egito, da escravidão. O mundo era uma escravidão, e é uma escravidão. E Deus tirou você desse mundo. Mas Deus não tirou você nesse mundo para você vir para o reino dele, passar vergonha, ficar endividado, viver na miséria. Deus tirou você lá desse mundão do Egito aí fora e vai te entregar prata, vai te entregar ouro,
para que você tenha saúde. Diga assim, saúde. Diga assim, prosperidade. Tem coisa melhor para o ser humano? Tem não, irmão. Tudo o que a gente precisa é saúde e prosperidade nesse mundo. Estou falando de coisas humanas. Qual o propósito para Deus te prosperar? Qual é o propósito que você tem para Deus prosperar? Não existe prosperidade sem antes ter um propósito. Guarda isso, repita comigo: não existe prosperidade sem antes ter um propósito. Por que você acha que existem grandes empresas, grandes empresários? Porque houve um propósito antes para que aquela empresa existisse. Você já parou para pensar quantos funcionários? Nós temos aqui duas grandes, aqui pertinho de nós, aqui em Taquara. Nós temos Depósito das Casas Bahia, maior depósito da América Latina de eletrodomésticos, e nós temos a fábrica da Coca-Cola, aqui pertinho. Você já parou para imaginar quantas famílias são abençoadas? Quantos pais de família tiram o seu salário e sustentam a sua família por causa dessas duas empresas? Só duas aqui que eu estou falando. Só duas empresas. Elas são uma fonte de provisão para milhares de famílias. Há um propósito para se ter grandes empresas. Eu não sei se você ainda não entendeu, mas você vai entender. Deus não vai entregar prosperidade a você para sua ostentação. Deus não vai entregar uma grande prosperidade a você para você ficar se exibindo nas redes sociais, esbanjando, mostrando que tem, fazendo você se sentir melhor do que os outros. Deus não vai te dar uma prosperidade se o propósito é a sua exaltação sua, pessoal. Deus não vai te entregar. Deus não vai lhe entregar prosperidade para você se achar melhor do que os outros. O Senhor vai te entregar prosperidade se antes Ele vê no seu coração um propósito bom. Senhor, eu quero prosperar para dar uma vida digna para minha família. Senhor, eu quero prosperar para poder ser o maior contribuinte da obra de Deus, maior ajudador da obra de Deus. Senhor, eu quero prosperar para que sempre que tiver uma família precisando de ajuda, eu vou ter para dar. Senhor, eu quero abrir uma empresa para que essa empresa possa empregar muitas pessoas, possa ser um canal de muitas bênçãos, possa ajudar muitas famílias. Esse princípio vale não é só para a riqueza financeira, vale para tudo. Quando a sua célula ela é aberta nesse propósito, Senhor, eu vou abrir uma célula, porque há tanta gente sofrendo, há tanta gente passando necessidade espiritual, há tantas pessoas endemoniadas, e eu quero ajudar essas pessoas a se libertar dos demônios que oprimem a vida dela. Eu quero restaurar famílias. Eu quero ajudar mulheres que estão frustradas na vida sentimental. Eu quero ajudar homens que estão com a vida sentimental destruída. Eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero tirá-las das mãos do diabo. Quando o propósito de uma célula é realmente, verdadeiramente abençoar as pessoas, Deus vai estar abençoando aquela célula e fazendo ela crescer, porque o propósito glorificou a Ele, amém? E o mesmo princípio, a mesma ideia vale para o dinheiro, vale para tudo que você tem. Há muitos empresários que não são crentes, não são cristãos, mas as suas empresas abençoam milhares de famílias. E muita gente não entende isso.
e usa a prosperidade da forma errada. Israel, eles saíram com ouro e prata, mas eles tiveram duas situações que eu queria chamar a atenção, onde eles poderiam usar aquela prosperidade. A primeira, a Bíblia vai nos falar lá em Êxodo 32:3. Vamos lá, por favor, Êxodo 32:3. Olha só o que eles fizeram com o ouro e a prata em uma feita. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro. Deus havia dado esse ouro para eles, amém, igreja? Olha o que eles vão fazer com a prosperidade que Deus deu a eles. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição, um bezerro de ouro. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha o propósito, o que eles fizeram com a prosperidade que Deus havia dado a eles. Um bezerro de ouro. E fizeram daquele bezerro de ouro o seu Deus. Quantas pessoas pegam a prosperidade que Deus está dando a elas, a bênção financeira, e ao invés de usar para o bem, usam para o mal. Ao invés de compartilhar sua prosperidade com a família, compartilha com as drogas, alimenta o tráfico, tira da mesa da família para colocar no bolso do traficante. Pega o salário que recebeu na sexta-feira, entra na comunidade, só sai no domingo à noite sem R$1 no bolso. Pega o dinheiro que tem, não sobra nada porque tem que ficar pagando agiotagem, juros agiota. Não usa o dinheiro, o recurso que tem, para coisas boas. Faz daquele dinheiro o seu Deus. Foi isso que esse povo fez, Israel fez com a riqueza que Deus havia dado a eles, quando eles saíram do Egito. Esse povo aqui, essa turma aqui, pegou o ouro, pegou a prata, fizeram um bezerro de ouro. Todas as vezes que você usa o seu dinheiro com um propósito seu, humano, que não tem o objetivo de abençoar, fazer o bem, você está fazendo a mesma coisa, um bezerro de ouro. Diga-se: está amarrado bezerros de ouro na minha vida. E o pior, veja só, este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Quem havia tirado eles do Egito? Quem havia tirado eles do Egito, gente? O Deus vivo. Não foi o bezerro de ouro, foi o Deus vivo. Mas quando o ser humano começa a colocar o coração dele no dinheiro, começa a ver dinheiro, começa a se escandalizar com dinheiro, deixa de vir à igreja por causa de dinheiro, deixa de ser fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, por dinheiro, começa a criticar a obra de Deus por causa do dinheiro, como se a igreja não tivesse despesas, como se a igreja não houvesse a parte administrativa, critica, acha ruim, porque se pede dízimos, se pede ofertas. Quando se tem um congresso, por exemplo, como esse que nós vamos ter com o pastor Marco Feliciano, tem que pagar avião, tem que pagar hotel, tem que pagar um montão de coisa. Aí se cobra lá uma pulseirinha, que lá fora no mundo, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas acha errado. Não é obrigado, ninguém é obrigado aí. Só paga quem quer. Nos cultos não se paga, quarta-feira não paga, domingo não paga, meu irmão, batismo não paga, casamento não paga nada na igreja.
Mas quando se tem um congresso que se precisa ter despesas e se levantar um dinheiro, acha errado. Mas não acha errado isso lá fora no mundo, como se a igreja fosse diferente, senão o dinheiro aqui fosse diferente, como se aqui não precisasse de dinheiro, não desse anjo para pagar, por exemplo, um LED desse que custa quase 100 mil reais. O anjo não desce com os 100 milzinho para pagar. Não se paga cadeiras confortáveis como as que você está sentado, que custou mais de 200 mil reais, com o anjo orando e o anjo pega aí. Não, meu irmão, tem a parte humana, administrativa. Você está entendendo, sim ou não? Não tem ajuda do governo, não tem ajuda de ONG, não é ONG que recebe verba municipal, verba estadual, verba federal. É o povo de Deus, através das ofertas e dízimos, que inclusive é um mandamento, está aqui na Bíblia, ninguém inventou, está aqui na palavra de Deus. É assim que a obra de Deus acontece e não tem problema nenhum, nada demais. Lá na macumba pede boi, pede vaca, pede galinha preta, pede banquete, ninguém reclama, ninguém fala nada. Mas na obra de Deus, está errado. Por que isso? É o Espírito, o mesmo Espírito que fez esse povo aqui olhar para aquele bezerro e falar: você é o nosso Deus. Diga assim: o dinheiro. Diga assim: nunca vai ser o meu Deus. Diga assim: está amarrado. Dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor, irmão. Quando você começa a se escandalizar por causa dele, quando você começa a fazer as coisas por causa do dinheiro, está amarrado. No dia que eu vim aqui nessa igreja para pregar o evangelho, pensando no dinheiro, eu não venho mais, porque eu estou caído, perdido, Deus me livre. Nós não podemos deixar o dinheiro virar o nosso Deus. Esse propósito aqui foi errado. Sabe o que aconteceu por causa disso? Aquele povo ali foi engolido. A prosperidade que era para ser uma bênção passou a ser uma maldição. Se você não tiver um propósito bom, um propósito que glorifique a Deus, até o dinheiro que você ganha causa na justiça que você venha pegar. Uma bênção que você não esperava e vem, vai ser para o teu mal. Nada vai lhe ajudar. Até o dinheiro que você ganha vai te atrapalhar, se o propósito não for bom. Então Israel poderia usar a prosperidade para um outro propósito, mas usou para isso aqui. Qual era o propósito que eles deveriam usar? 35, vamos para o capítulo 35, filho. Capítulo 35, por favor. 20, versículo 20. 35, 20. Esse grupo aqui agora assim, ó. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Olha só, versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes sacerdotais. Olha o que diz o 22. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Olha o que eles trouxeram: fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, e todos os objetos de ouro. E todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Agora o propósito está glorificando. Agora o propósito está sendo um propósito bom. Agora o propósito está exaltando ao Senhor. Por quê? Vamos continuar, 23. E todo homem que se achou com azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. 24. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, e trazia oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, e trazia para toda a obra do serviço. 25. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, a azul e a púrpura,
e o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E especiarias e azeite para a luminária e para o azeite da unção e para o incenso cromático. Pastor, para que tanta oferta? Para se construir o tabernáculo do Senhor. Amém, igreja? Agora o propósito está glorificando a Deus. Coloque-se de pé, por favor. Agora, primeiramente, propósito, construir bezerro de ouro. Agora não. Nós vamos construir a tenda da presença do Senhor. Eles estavam construindo o tabernáculo. Até as vestes dos sacerdotes, eles estavam vestindo os sacerdotes. Ou seja, o propósito agora estava aprovado. E por causa disso aqui, dessa oferta, eles atravessaram o deserto e entraram em Canaã. Cada um deu o que tinha. Quem tinha ouro, dava ouro. Quem tinha prata, dava prata. Quem tinha madeira, acácia, dava madeira, acácia. Quem tinha linho, dava o linho que tinha. Cada um ofertava segundo as suas posses. Você só dá o que você tem e aquilo que você é grato por ter. Você só dá se você tiver gratidão. Por isso que eu digo que a gratidão é a semente mais poderosa que existe. Às vezes você olha para o teu salário, você diz assim: salário desgraçado, salário miserável, salário que não dá para nada. Faça isso mais não. Você está amaldiçoando a provisão que Deus mandou para você. Faça isso não. Pastor Fernando, mas é muito pouco, não dá para nada. Mas foi o que você recebeu. Seja grato por aquilo que você recebeu. O problema das pessoas é que ficam olhando para a vida dos outros. Ficam olhando o que o outro tem e ele não tem. E aí não consegue agradecer a Deus pelo que Deus está dando. Porque fica olhando o que o outro tem. E enquanto você ficar olhando o que o outro tem, você não vai ver o que você tem. É pouco? Pode até ser. Mas aqui a gente viu que quando você tem um propósito, não se trata de quantidade. Se trata do propósito. Cada um deu o que tinha. E para Deus não tem esse negócio, ó, quem está dando ouro, está dando mais do que quem está dando linho. Porque Deus olha o coração. Deus olha o seu coração. Você tem pegado o seu dinheiro e talvez você tenha usado para comprar drogas, cocaína, cerveja, álcool, pagar prostitutas, noitadas na rua, e nada disso nunca te escandalizou. Mas quando um irmão entrega a sua oferta, seu dízimo ao Senhor, isso te escandaliza. Quando alguém devolve a Deus a honra que é dele, isso te incomoda. E talvez seja essa a razão. Talvez não, com certeza, essa é a razão. De Deus ainda não ter entregue a você a prosperidade que Ele gostaria de te entregar. Diga assim: gratidão. Diga assim: é uma semente. Qual é a diferença desse Israel aqui do 35 para o Israel do capítulo anterior, que construiu o bezerro de ouro, lá do capítulo 32? Qual é a diferença desse Israel aqui do capítulo 35 para o Israel do capítulo 32? A diferença é que aqueles lá do capítulo 32 eram ingratos.
não reconheciam que quem havia tirado eles lá do Egito foi o Senhor. Por isso construíram o bezerro de ouro, porque a ingratidão deles fez com que se tornassem insensíveis e tributassem a um objeto construído pela mão dos homens, uma obra que tinha sido feita pelas mãos de Deus. Esse Israel do capítulo 35, esses remanescentes do capítulo 35, esses que restaram aqui no capítulo 35, eram aqueles que tinham gratidão, eram gratos, e por isso o coração se moveu de forma voluntária. Moisés não precisou ficar fazendo campanha, Moisés não ficou precisando falar de oferta, Moisés não precisou ficar lá implorando para eles trazerem ofertas. O coração deles se moveu de forma espontânea. Eles entendiam que o que eles tinham era do Senhor. Se Deus deixasse eles saírem de lá do Egito sem ouro, sem prata, eles sairiam com uma mão atrás e outra na frente. Até quando você vai achar que a sua bênção que você tem, seu salário, seu emprego, seus clientes, sua empresa, sua aposentadoria, até quando você vai achar que isso aí é coisa da sorte, é coisa que você foi sortudo, você foi felizardo? Meu irmão, se não fosse Deus, você não teria o que você tem. Você está entendendo, sim ou não? Se não fosse Deus, você não teria a sua aposentadoria. Se não fosse Deus, você nem até o Bolsa Família. Eu conheço gente que nem consegue tirar o Bolsa Família. O governo não libera. Não é porque não tem direito, não. Tem direito ao Bolsa Família, mas não consegue. Nem o Bolsa Família consegue. Passando uma necessidade terrível, mas nem o Bolsa Família consegue. Isso está errado. Não era para ser assim. Diga-se, o homem não pode receber nada que não seja de Deus. O carro que eu ando com ele, se não fosse Deus, eu não poderia andar com ele. Eu só posso andar com ele porque Deus me deu. Se Deus não tivesse me dado, eu não poderia andar. Essa roupa que eu estou vestindo, eu só posso vesti-la porque Deus me deu. Se Deus não tivesse me dado, se Deus não tivesse me concedido, eu não poderia ter essa roupa. A roupa que você está vestindo, o carro que você anda, a casa que você mora, você só pode desfrutar porque Deus permitiu. Você está entendendo isso, sim ou não? Entenda isso. Quanto antes você entender: pastor, mas foi o meu trabalho. Mas quem te deu saúde foi Deus, para você trabalhar. Pastor, foi a minha herança do meu pai e da minha mãe. Mas quem abençoou seu pai e sua mãe foi Deus. Eu sempre digo isso sobre Pilatos. Na sua arrogância chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o Senhor não sabe que se eu quiser eu posso te tirar daqui dessa situação? Que Jesus estava lá para ser condenado. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: meu filho, você não entendeu ainda que você só é governador aqui em Israel, governador de Roma aqui em Israel, porque o céu permitiu, o céu te concedeu isso. Homem nenhum pode receber nada que não seja dado do céu. Amém? Diga assim: homem nenhum pode receber nada que não seja dado do céu. Diga para 3 pessoas nessa noite: a partir de hoje, seja grato. Pastor, como é que eu sei se eu estou sendo grato? Não faça mais bezerros de ouro. Não continue construindo bezerros de ouro. Pegue tudo que você estiver recebendo e glorifique a Deus. Tenha um propósito, tenha uma razão,
Diga ao Senhor: Senhor, antes de grande prosperidade vem o propósito. E eu não quero mais ser como Israel, que fez bezerro de ouro. Eu quero ser, meu Deus, um instrumento da sua mão poderosa. Eu quero ser usado pelo Senhor para abençoar vidas. E não é só com dinheiro, não. É com tudo que estiver ao meu alcance. Feche os olhos, por favor.